A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseados no tema Sejam Firmes. Nós estamos hoje com a lição de número 11 e a lição de número 11 é o tema central desse trimestre, que diz assim: Sejam firmes. A lição da data de 10/9/2023. Leitura bíblica em classe, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, versículo 3 ao 18. E hoje nós vamos adentrar a esse tema importante sobre a firmeza, para que venhamos a estar firmes na fé. A firmeza é o seguinte: nós fazemos coisas e algo que está ligado ao nosso caráter. Quem tem um caráter firme consegue ser firme em todas as coisas. Precisamos viver essa firmeza. Tem gente que tem uma vida oscilante. Precisamos desenvolver essa questão da firmeza, ser firmes. É por isso que o apóstolo São Paulo, na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de número 58, diz o seguinte: Portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o apóstolo São Paulo, ele quer passar para seu filho na fé, Timóteo, sobre a firmeza, sobre ser firme, sobre permanecer e não desistir. Então, a firmeza é um desenvolvimento. Então, tem pessoas que não conseguem se firmar em nada. Nada acontece. Nada que ele começa a fazer prossegue até o final. Por quê? Porque ele não é firme, ele não é constante, né? Ele sempre está oscilando. Então, se a pessoa passa por essa situação, por esse momento de ter uma vida oscilante, de tudo que ela faz, nunca ela consegue se firmar, a gente precisa entender que também precisamos procurar e ver o que é que está acontecendo de errado. Podemos procurar uma terapia, podemos procurar também um tratamento, então um porquê de tudo isso que acontece. Então essa é a introdução. Então Deus quer que sejamos firmes e que as frustrações acabem e que prossigamos para o alvo e que sejamos firmes e constantes e sempre abundantes. Deus quer isso de mim e Deus quer isso de você. O texto principal da lição diz o seguinte: Conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo está dizendo para Timóteo: conserva o que você aprendeu, seja firme, não relaxe, vá adiante, faz o que deve ser feito. E o tema, a ideia aqui, o ponto central da lição é o seguinte: o líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando e investindo no dom que receberam de Deus, nosso Pai. Então Paulo está dizendo: conserva o que você aprendeu, seja firme, não relaxe, vá adiante, prossiga, vá até o alvo, porque Deus é contigo. Desperta o dom que está em ti, Timóteo. Então essa firmeza a gente desenvolve com o tempo. Então precisamos ser firmes. E a ideia da lição é essa: sejam firmes. Com o tempo vem a firmeza, com o tempo vem a maturidade, com o tempo vem a robustez. Precisamos entender que essa firmeza é a gente que desenvolve. Então tem horas que dá vontade de parar, dá vontade de chutar o balde, e aí tem um ensinamento: quanto mais longe você chuta o balde, mais longe você tem que percorrer para você pegar o balde de volta, porque chutar você pode até chutar, mas depois você vai ter que ir lá pegar. Então a ideia não é chutar, mas sim resistir. Precisamos permanecer, vá em frente, né? Deixa de corpo mole. Então quando o corpo diz que não aguenta, tem uma fala, né, das Forças Armadas, do Exército, da Polícia Militar, que diz o seguinte: quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Então precisamos fazer o quê? Suportar. Por quê? Porque quando falamos que não aguentamos,
nem estamos na metade ainda. Nosso corpo tem uma resistência e o nosso corpo, ele tem os anticorpos e ele age e ele mostra, né, pra gente que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errado, e ele identifica o problema e ele age. Então, quando o apóstolo fala seja firme, seja constante, e ele vai falando que é para que Timóteo permaneça firme na fé que uma vez foi lhe dada, né, por imposição de mãos do presbitério, desperta o dom que há em ti, né, resista. Então o apóstolo São Paulo está dizendo o seguinte, que Deus não nos dá provação maior que não possamos suportar, mas uma coisa nós sabemos, fiel é Deus, que o mesmo Deus que provê e permite a luta, a dificuldade, a prova, é o mesmo Deus também que provê a porta, provê o escape, provê o livramento, né? Deus que provê todas as coisas. Então precisamos entender que Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então quando falamos que não aguentamos mais, ainda não chegamos nem na metade. O nosso corpo já sabe identificar. Meu irmão, minha irmã, não pense em parar, não pense em desistir, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de você e tem coisas para fazer em você, né? Que você prossiga, permaneça e saiba que o Senhor é o seu refúgio. Ele está no controle, Ele está no barco. Não desista, permaneça, prevaleça, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Aleluia, glória a Deus. Então as palavras do apóstolo São Paulo são conscientes de quem cuidou e de quem não cuidou, de quem abandonou, de quem deixou ele. É por isso que ele diz, olha, eu sei que Demas me deixou, me abandonou, me deixou para trás, né? Também fulano saiu, né? Ciclano também foi. Paulo tinha consciência, tinha ideia de quem deixou ele, de quem não deixou, de quem que cuidou ele, de quem não cuidou dele, de quem foi visitar ele, de quem não foi visitar ele. Então Paulo tinha essa consciência. Então a ideia aqui é o seguinte, mas não são palavras, assim a gente pode ver que não são palavras pesarosas, não são palavras lamurientes, não são palavras murmúrios, lamúrios, não são palavras dessas formas, né? São palavras de convicção. Ele está dizendo, né? Ele está falando, o apóstolo Paulo dizer, meu Deus, fulano me deixou, me abandonou, me deixou aqui para morrer, não veio me ajudar, né? Não, a gente percebe que não é desse jeito, lamuriano, né? A gente percebe que é com convicção. Paulo fala de com convicção, ele diz que o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então Paulo tem palavras de fé, de força, de foco, de resiliência, de resistência. É um homem confiante. Então aqui o que a gente aprende, né? Tem muita gente que fala, o que é que fica depois de um ministério? Tristeza, dor, uma vida frustrada? Não, meu irmão. O que tem depois do ministério é a convicção de que eu cumpri o meu propósito, o propósito que Deus me deu. Eu cumpri o propósito na minha vida e através da minha vida que Deus salvou, libertou muitas pessoas através da minha vida, da sua vida. Então Paulo disse, em nada eu tenho, portanto, que a minha vida seja preciosa, mas que eu, Paulo, né? Eu cumpra o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho, que eu fui chamado. Então Paulo tinha convicção, eu nada tenho por a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o chamado. Pode vir um que vier, luta, sol, dificuldade, eu sei o que está abatido, eu sei o que está também na abundância, porém eu sei de uma coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que o Senhor lhe guardará o meu depósito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós começamos aqui com o tópico de número 1. Tópico de número 1, as lembranças de Paulo. Subtópico de número 1, memórias afetivas. Então, memórias afetivas é o seguinte, são aquelas memórias que guardamos, tanto boas quanto ruins. E o apóstolo São Paulo, ele guardou os momentos vividos, né, com Timóteo. Ele guardou o momento de afeto, de carinho, quando ele estava preso em Roma. Que aprendamos a construir essas boas memórias, né? Foi um momento reconfortante naquele momento difícil que o apóstolo estava passando. Ele estava preso como um criminoso, né? E o nosso inconsciente, ele nos trará isso nos momentos difíceis. O nosso inconsciente, ele trabalha dessa forma, ele traz as memórias, mas que
possamos apenas permitir que as memórias boas venham até aqui pra gente e deixar as memórias ruins, as memórias horríveis pra lá. Deixa a memória ruim pra lá, meu irmão. Prossiga com a memória boa, né? Prossiga lembrando de coisas boas, do que Deus fez na sua vida, do que Deus te usou para você efetuar no reino, que o reino cresceu, que vidas foram salvas, libertas pelo nome de Jesus. Então não pense, né, na derrota, não pense, né, que você é um perdedor, não pense que você é vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Segundo subtópico do tópico 1, construindo bons relacionamentos. O extraordinário relacionamento entre Paulo e Timóteo é um dos muitos fatores de inspiração na vida desses exemplos de fé e dedicação. Além de exemplo de companheirismo, lealdade. É muito importante nós termos amigos que tiveram em nossos momentos difíceis, né? Lembrando de vários irmãos que esteve comigo quando passei algumas lutas, dificuldade. No começo da minha fé, eu lembro que tinha um irmão, né, um pastor, que sempre me acompanhava, sempre me ajudava, me orientava, né? Eu tive vários amigos, vários irmãos, ainda tenho até hoje, muitos deles são vivos, né? E precisamos fazer isso, reconhecer que nós não fazemos a obra do Senhor sozinho, nós sempre somos eternos aprendizes e nos momentos difíceis, momentos de luta, sempre há um momento que Deus permite para que venhamos a estar aprendendo, para que venhamos a estar amadurecendo, para que venhamos a estar desempenhando o nosso papel no reino de Deus. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É muito importante termos amigos, né, em momentos difíceis, de luta, né? Precisamos reconhecer as pessoas que estiveram ao nosso lado, que nos ajudaram nesses momentos, pessoas que Deus preserva ao nosso lado. Passamos algumas decepções, mas Deus coloca pessoas aos nossos lados, né? Deus coloca irmãos, irmãs, Deus coloca pastores, Deus coloca obreiros, líderes, Deus coloca nossa família, né? Nossos filhos, né? Deus coloca pessoas para nos ajudar, nos orientar, e a gente precisa reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e o Deus que permitiu a luta, a dificuldade, é o mesmo Deus que permite também que a bonança chegue. Então, às vezes, alguém diz: fulano me traiu, né? Meu Deus, eu vou chorar porque fulano me traiu. Não podemos deixar passar isso, porque também tem pessoas boas aos nossos lados e não dá para viver e remoer angústias. Precisamos prosseguir para o alvo. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico de número 3 do tópico 1. Lembranças e orações. E é uma grande riqueza, irmãos, uma bênção quando temos alguém que se lembra de nós em suas orações. As memórias afetivas faziam bem para Paulo e Timóteo, pois lembrava e orava por Timóteo. Então, aqui fala no subtópico 3 sobre as lembranças e orações. Paulo tinha lembranças dos momentos bons que passou com Timóteo. Timóteo também tinha as lembranças que passou com Paulo. E Paulo sempre fala: olha, me lembrando de você nas minhas orações, né? Amado filho na fé Timóteo, né? Graça e paz seja contigo da parte de Deus nosso Pai, né? Então ele tinha lembrança dos momentos bons, e para Timóteo também fazia bem. Então é importante a gente lembrar do irmão, da irmã, a gente lembrar que tem alguém orando por nós. A gente também precisa orar uns pelos outros, né? E esse é o amor do nosso Pai, o nosso amor que a gente demonstra não só com palavras, mas sim em ações, em atitudes, né? Que venhamos a amar uns aos outros, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos pastores, pela nossa liderança, orar pela nossa igreja. Precisamos orar. A Bíblia diz que precisamos orar quantas vezes ao dia? Uma vez, quando quiser, em qualquer momento? Não. Orai sem cessar. Oração é como respiração. Enquanto nós estamos respirando, nós estamos vivos. Quando paramos de respirar, nós morremos. A oração é a mesma coisa. Precisamos continuar e ser constantes. Seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, na oração, no trabalho, né? Nas súplicas, e lembrando sempre dos irmãos da igreja, do pastor, lembrando de todos. Glória a Deus. Tópico de número 2, desperte o dom. Subtópico de número 1, chama acesa. Não é que Timóteo estava desviado, mas pelo seu comportamento melancólico, Paulo dá uma sacolejada nele. Desperta o dom que há em ti.
né? Há um dom de Deus em nós e precisa ser despertado. Ou seja, não é que ele estava desviado, né? Mas ele estava um pouco desmotivado, ele estava meio melancólico, ele estava meio para lá do que para cá, né? Ele estava assim, que nem Elias na caverna, né? Senhor, só eu estou aqui, só eu que restei, né? E só eu estou aqui, Acabe mandou matar os profetas, só eu que sobrei, Jezabel mandou matar todo mundo, estou sendo perseguido. Aí o Senhor, olha... bebe água e come pão, porque grande é a sua caminhada. E não tem só você não, ainda tem mais de 4.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então precisamos entender que todos os dias precisamos ser despertados. Assim, quando nós acordamos de manhã, nós somos despertados, né? Precisamos ser despertados através dessa situação. Todos os dias, assim como acordamos de manhã, é um despertamento todos os dias para a minha vida, para a sua vida, para despertar o dom de Deus que há dentro de nós. E como é que despertamos o dom de Deus que há dentro de nós? Subtópico número 2, comunhão diária. Despertamos o dom de Deus pela comunhão. Às primeiras horas do dia, nós procuramos o quê? Um tempo para orar, para falar com Deus, com Ele e manter a chama viva, a chama acesa. O que é reavivar? É como soltar brasas. Estão apagando e a gente assopra e o fogo acende, né? E o fogo arderá continuamente no altar e ele não se apagará. Mas se você quer, né, que ele continue aceso, que ele não se apague, você precisa abastecer, você precisa cuidar, você precisa tirar as cinzas, você precisa colocar mais lenha, você precisa soprar ele, então você precisa fazer alguma coisa. Então a comunhão diária, precisamos orar. E como é que fazemos isso? Reavivando, é soltar brasas. Subtópico número 3, através do poder, amor e da moderação. Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, moderação. Não é timidez, não é covardia ou medo, mas poder, amor e também moderação. Essa é a base do evangelho. Se não tiver amor, o poder sobe a cabeça. E se não tiver amor, se não tiver moderação, né, a gente precisa entender que o orgulho entra. Então, precisa ter poder, amor e moderação. Precisa ter domínio próprio, equilíbrio, precisa ser uma pessoa centrada, precisa ser uma pessoa com a mente a qual seja capacitada e preparada para suportar as adversidades e permanecer firmes. Deus não deu espírito de temor, mas sim de ousadia, de intrepidez, né? Deus, através de Cristo Jesus, seu Filho amado, nos dá vitória. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Tópico de número 3, não te envergonhes. Subtópico de número 1, e não devemos envergonhar o quê? O evangelho, o testemunho de Cristo, a mensagem da cruz importa. Importa o quê? Renúncia. É vista como loucura, pois a visão cristã, bíblica, não confere com a cultura vigente, a cultura que nós vivemos. Vivemos dias que precisamos ir na contramão do mundo. Testemunhar Cristo hoje no mundo secularista, materialista, hedonista, humanista, antropocêntrica, né? Precisamos viver para a glória de Deus. Precisamos viver e pregar um evangelho a qual seja simples e poderoso no poder de Deus. Então o evangelho é puro, é simples, e hoje para pregar um evangelho puro, simples, é um desafio, porque muita gente quer colocar uma roupagem no evangelho, uma roupagem em Cristo, mas nós sabemos que o evangelho é puro, é simples, é somente o seguinte: é Cristo, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, Jesus Cristo. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ele está à destra de Deus e ele intercede por nós. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Essa é a base do evangelho. Jesus Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Precisamos entender isso. E hoje é difícil,
Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então o evangelho é simples, evangelho é um desafio hoje no mundo humanista, no mundo liberal, onde tudo pode, onde meu corpo, minhas regras, onde eu posso tudo. Não, meu irmão, você não pode tudo, você foi feito à imagem e à semelhança de Cristo, você é templo do Espírito Santo, você não pode agir de qualquer forma, você foi feito e você tem um vazio no seu coração porque você não está em contato com Deus. Deus, Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador, é Ele que faz, é Ele que opera, precisamos estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Então o Evangelho prega essa simplicidade, o homem sem Deus está morto em seus delitos e em seus pecados, mas em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos vivificou e através do sopro de vida, através do Espírito Santo, nós somos salvos. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas a graça de Deus está nessa o quê? Em que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O evangelho é simples. Jesus veio aqui para salvar todos os pecadores. É por isso que Paulo tinha consciência. E eu sou o pior de todos os pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos entender a respeito disso. Subtópico do número 2 do tópico 3. Diz assim: prisioneiro de Cristo. Paulo não clamou, né? Ele não clamou ou ele não se abateu. Meu Deus, eu estou preso. Eu, apóstolo Paulo, eu falo várias línguas, né? Eu falo grego, aramaico, hebraico. Fui ensinado aos pés de Gamaliel. Eu sou romano, né? Eu tenho cidadania romana. Eu sou, de certa forma, influente também, né? Na sinagoga. Não, Paulo não tá nem aí para isso. Por quê? Porque ele sabia que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo reconheceu o chamado dele, que ele não estava preso, apesar de ele estar preso como um criminoso, mas ele estava preso não porque ele era um criminoso, mas sim por amor ao evangelho. Eu me orgulho disso, ou seja, eu crucifico a minha carne. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui porque eu sou embaixador em prisões, eu sou prisioneiro de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo no Filho de Deus que se entregou por mim e morreu em meu lugar. Então Paulo está preso como criminoso, mas ele entendia que aquilo servia para testemunhar, para estimular o jovem pastor Timóteo para que permanecesse na fé, firmes, porque a luta vem, a dificuldade vem, mas ele sabia que havia uma esperança, havia uma promessa. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele, o Senhor, guardará o meu depósito. Eu sei que eu combati o bom combate, guardei a fé e a carreira que me foi proposta. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é o alvo que está lá no céu, na eternidade. Eu estou seguindo Jesus Cristo e eu sei que eu tenho uma promessa. Eu vou morar na eternidade e eu sei em quem eu tenho crido. Quem me chamou, louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos entender que Paulo tinha fé inabalável, fenomenal, e segundo a tradição diz que Timóteo também foi perseguido, sofreu muitas coisas, aflições, igual a seu pai na fé, Paulo. Então precisamos entender que precisamos estar firme, conservando a fé, conservando o modelo das sãs doutrinas, conservando a fé, o amor em Jesus Cristo, testemunhar e ter uma fé inabalável. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui nós estamos dando, né, um pequeno momento de reflexão a respeito da lição de número 11 dos jovens, que é: sejam firmes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, até semana que vem, querendo Deus.